Uma vez mais, quero saudar os bispos, irmãos de fé e de missão, Dom Pedro, Dom Hamilton, Dom Francisco. Quero saudar a vocês, queridos padres, pelo grande trabalho, pelas horas de doação, a serviço da missão, da palavra, da santificação do nosso povo, do pastoreio. Colaboradores muito importantes, queridos diáconos, outra vez os seminaristas, também os nossos lá do coral, faz tempo que se preparam, oferecem sua comunicação, seu cântico, sua capacidade de cantar para que o Senhor seja louvado. Há uma maestra, professora Natália, que tem grande paixão por esse tipo de formação presbiteral, falemos assim, ajudar nossos futuros padres a cantar. Mas quero saudar a todos de maneira muito fraterna. E uma reflexão. Um dia como hoje, a Igreja ao longo da história separou ou projetou uma celebração toda singular. Bispos e padres são sacerdotes, diáconos também já primeiro grau, mas padres e bispos vivem por excelência a face salvadora do próprio Senhor, integram em si próprios o seu mistério que perdoa, que se comove, que pastoreia, que se entrega. Queridos padres, gostaria de lhes recordar um sentido primeiro das palavras de Jesus. Vale para vocês, mas vale a mim. Todos nós somos diáconos, somos padres, todos nós que aqui viemos para esta celebração e como celebramos, na condição de ministros ordenados. Gostaria de lhes recordar, começo, Jesus foi a Nazaré. Parto do texto, do Evangelho. Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Parece uma informação quase banal, uma indicação geográfica associada a um fato. Parece. Mas o evangelista pretende que os que creem com ele percebam que as palavras do Senhor estão associadas à sua própria história. Em Nazaré ele cresceu. Em Nazaré ele conheceu o nome do Senhor e foi-lhe dito, foi-lhe ensinado quanto era misericordioso e compassivo. Se ele apresentou a Deus com face misericordiosa, é porque desde o início esta face ele pôde contemplar lá na sua casa, lá na sua família. Assumamos a nossa história, é isso que eu gostaria de dizer a cada um de nós. Naquilo que ela tem de beleza, ele foi a Nazaré. Nós poderíamos ir até lá onde crescemos. Lá em Nazaré nem tudo foi harmonia. Ele sim, sua família sim, mas o contexto não. Nazaré era uma cidade violenta. Havia muitos contrastes políticos. Havia quem odiasse os romanos e quem até os tolerasse. E quantas controvérsias e contraposições. Mas foi lá
onde seria o menos indicado dos lugares. Foi lá que sua palavra soou pela primeira vez e ressoou com grande força, que se tornou palavra escrita. Se quisermos olhar numa perspectiva de singularidade pessoal, deveríamos retornar aos dias da nossa história, da nossa cidadezinha, grande ou pequena, do campo talvez, e tentar perceber que faz tempo que o Senhor nos procura. Se há erros, tropeços, dores, contradições, revoltas, talvez algumas delas ainda não superadas, mas foi assim, foi lá que Ele nos chamou, naquele quadro. Queiramos estimar tudo o que nos construiu e até o que nos feriu. É o caminho, é a maneira de dar sentido ao futuro, valorizar o que recebemos de nobre por gratuidade e perdoar o que nos chegou de pobre, perdoar por gratuidade. Isso traz paz ao nosso futuro e ao nosso presente. Mas vamos, não era isso que eu queria dizer. Ocorreu-me agora, ao contemplar a frase, Jesus foi a Nazaré. Conforme seu costume, entrou na sinagoga. Deram-lhe o livro de Isaías. A sinagoga de Nazaré era pobre a cidade, tudo era pobreza lá, inclusive a sinagoga. Não dispunham de todos os rolos da Escritura, alguns poucos. E o profeta Isaías estava lá, naqueles textos escassos que dispunham. E eram textos, rolos escassos, mas textos de um tempo de dor de um povo. Não voltaram ainda do exílio, nem sabiam o que perguntar e o que pedir ao Senhor. A palavra soa como esperança. O Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu-me. Não é uma unção para uma dignidade restrita ao próprio escolhido. Ninguém na tradição bíblica foi chamado para uma vocação sem que já no chamado estivesse explícita a missão. Não há nenhum caso. O fim não somos nós mesmos. A grande meta do ministério é aquilo que nos foi agraciado. A comunidade que nos foi confiada é a linguagem da graciosidade, de quem é fonte de bênçãos, o próprio Deus. E depois fechou o livro, e todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Os olhos fixos não é um detalhe narrativo apenas. É como se todas as atenções dos pobres, quem estava na sinagoga de Nazaré era pobre, era como pecadores, sim, muito pecadores, alguns até violentos, quem sabe, mas tinham os olhos fixos nele, feridos, desencontrados, em contradição consigo mesmos, em conflitos entre eles muitos, mas os olhos fixos nele. Necessariamente sua palavra suscitaria alguma reação. Sempre foi assim. Mas os olhos fixos de um povo
Olhos confusos, desorientados, às vezes fixos porque desesperados. Eles querem, se os olhos estão abertos, os ouvidos estarão sempre atentos. Nossa gente gostaria muito de ouvir palavras que procedessem de um encontro com Deus. E todos os olhos estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Tive o capricho de ir ao texto original para ver literariamente como estava lá, redigido. E está assim: hoje cumpriu-se, não é cumpriu-se, está no passivo. Hoje foi cumprido aos vossos ouvidos este escrito. É diferente, isto é, se os fatos messiânicos ainda não se desdobravam, mas a salvação prometida, o Espírito de Deus enviou-me ela já está em ato, lá naqueles ouvidos, atentos e olhos abertos. Curioso, nas primeiras palavras que o Senhor anuncia no seu ministério, nas primeiras palavras que ele pronuncia, melhor, o Espírito me consagrou para anunciar. Em português não se percebe bem, anúncio é mais uma mensagem, até a propaganda tem esse nome. Mas lá como Lucas escreveu está, para evangelizar boas notícias aos pobres, a quem parece não conseguir olhar para o futuro. Era esse o estado de quem estava lá na sinagoga. Enviou-me para proclamar, anunciar, proclamar todos os termos que pertencem ao campo semântico da palavra. O que uma celebração como hoje nos pede, nos instiga, pode nos inspirar, se quisermos acolher a inspiração que procede de Deus e da sua palavra. O que pode nos inspirar? Somos bispos, somos padres, somos diáconos, não somos funcionários de uma ONG religiosa, como diz o Papa Francisco, mas somos constituídos pela unção, pelo próprio Senhor. O que nos cabe? Dado que me dirijo especialmente a padres, sou padre, eu gostaria de lhes recordar a nós todos. Lembram da frase que sempre pronunciamos nas celebrações eucarísticas? Fazei isto em minha memória. Somente Lucas tem, somente ele a reporta, mas é impressionante o alcance daquela frase. Desde os primeiros dias da igreja, entendeu-se que era para continuar a celebração do mistério. E é isso. Mas é bem mais. Além disso, o alcance ainda se amplia. Uau! Fazei isto para celebrar a minha memória. O Senhor estava prestes a deixar o cenáculo e ir para o
Monte das Oliveiras. E fazer isto para celebrar a minha memória é viver a vida e viver a morte como ele viveu. É para fazer isto, tudo o que ele fez, tudo o que ele foi, não era um modo de fazer, era um modo de ser. Aliás, o verbo fazer empregado não tem um sentido de operar atividades, mas de desencadear experiências. Então, é hora de concluir. Vale para nós todos. Assumamos a nossa vida e a nossa história, como ele foi a Nazaré, mas foi até o final, até Jerusalém. E entre as suas últimas palavras está esta: façam isso, atuem ou vivam a vida ao modo que viram, que conheceram, que perceberam. Se sua vida ele a viveu para aqueles que amava, e amava aqueles que mais precisavam de Deus, eis aqui o sentido dos nossos dias: viver como somos ministros de Deus. Ministro, monos, mesma raiz, aqueles que fazem em nome dele. Então, se ele nos constituiu ministros, tudo o que fizermos que não corresponder ao seu modo de ser, desfigura a nossa própria missão. Então, queridos padres, queridos bispos, senhor bispo, que tudo em nós seja configurado ao modo dele ter vivido. Se não, vamos chamar de fidelidade apenas um modo de administrar o sagrado e o institucional. Disso, Deus já dispunha àquela época, nem teria sido necessário enviar seu Filho. Mas se enviou, é porque anseia, Deus tem anseios, anseia por um ministério presbiteral, episcopal, muito parecido com aquele que ele expressou desde Nazaré. É dom e é graça o sacerdócio, mas que grandeza de responsabilidade. A tentação é que façamos e o desempenhemos com nossas forças. E quantos contrastes entre nós justamente por isso. Gostaria, pois, de dizer a nós mesmos que seja esta celebração e esta Páscoa um ponto de partida que signifique retomada. Se lembram bem? Na primeira leitura, na segunda melhor, no Apocalipse, eu sou aquele que é, aquele que era, e aí não diz aquele que será, é bem mais concreto, é aquele que vem. Ele virá nos encontrar, anseia por um momento, por aquele encontro, não porque vem com juízo, mas porque quer agradecer nossa dedicação ao ministério presbiteral. Que o Espírito de Deus nos acompanhe, faça-nos fortes, fraquezas já as temos, a força vem dele. E uma boa Páscoa, queridos padres. São uma comunicação agora e um pedido, mas ligado à fraternidade presbiteral. Os padres de Guiné-Bissau, eles são mantidos pelas dioceses porque o povo não consegue mantê-los. E no Paraná, os bispos do Paraná promovem, sugerem, recomendam
que façamos uma coleta entre bispos e padres para ajudar na sustentação daqueles padres. Muitos deles, estive lá, muitos deles estão doentes, têm doenças como nós, fragilidades como nós, e estão precisando da nossa solidariedade. Por isso é significativo combinar na missa do Crisma do clero de Curitiba. A minha recomendação: ponhamos a mão no bolso para ser irmãos daqueles que nem sabem que nós estamos aqui a fazer isso, mas o Senhor tem muitas afeições por eles. Então, na hora da coleta, a coleta da missa, todos terá esta destinação. Sejamos generosos, porque não existe conversão sem pôr a mão no bolso. Feliz Páscoa, queridos padres.